Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, turma boa de Direito da UFS. O cá, o professor Rodrigo, conforme eu postei lá para vocês no grupo do WhatsApp, precisei eh, desenvolver essa dinâmica aqui e gravar essa aula por conta da minha pequena, essa figurinha aqui que está gripada, e aí a mamãe dela também, e aí, consequentemente, eu acabo sendo eh, a estrutura aqui para poder desenvolver aí uma dinâmica melhor aqui em casa e cuidar delas. Bom, a gente ficou de conversar na sexta-feira a respeito desse sentido de igualdade e diferença, de que se reconhece a igualdade na diferença, né? E a partir da igualdade também a gente consegue estruturar posições, conceitos, horizontes, e aí, consequentemente, eh, criticar, apontar falhas no sistema, apontar fissuras mesmo, enfim, questões incompletas, vazios de justiça, para poder propor mecanismos a partir de políticas, de ações que consigam aí equilibrar, reparar, enfim. Bom, é sexta-feira, todo mundo pode sextar, mas tu não sextarás, né? Enfim, como diz o ditado, mas estou aqui molhando a minha palavra. Saúde aí a todos e todas aqui com vinho rosé, se sirvam também daquilo que for mais aprazível para cada um. E a gente vai caminhar, então, para poder discutir esses aspectos de igualdade. Vou fazer mais ou menos uma hora aqui de gravação para vocês, compartilhar o link. Num determinado minuto aí dessa gravação, eh, pedir para que você registre lá nos comentários, enfim, o nome completo e uma frase, uma questão de igualdade, jurídica ou não, teórica conceitual aqui desse meu momento, né, para eu confirmar de fato as presenças de vocês. Então, vamos lá, turma boa, para poder eh, estruturar então essas nossas discussões. Bom, inicialmente nós trabalhamos ou iniciamos alguma discussão a respeito de alguns elementos conceituais que nós veremos aqui. Então, caminho basicamente, né, onde eu pretendo chegar, né, não sei se chego, mas pretendo chegar. Eh, Primeiro, posicionar um pouco da igualdade, sentido formal, material. Depois, discutir essa relação de presença da igualdade no nosso texto constitucional, né, de maneira explícita. Tem uma parte de gênero, de questões raciais que a gente enfoca mais, né? Abre um outro bloco, outro dia, outra hora, mas de forma explícita, como aparece, só citar, indicar. Depois, como se constrói essas tensões, a crítica, a igualdade na diferença. Depois, uma perspectiva de inclusão e de reconhecimento também como derivações dessa discussão em torno da igualdade. A inclusão se conquista muitas vezes a partir das ações, das políticas, e o reconhecimento a gente analisa aí como é que é possível, né? Caminhos possíveis, digamos assim, do reconhecimento. Mas vamos lá. Inicialmente, chegamos até a conversar a respeito desse eh, contexto da Revolução Francesa, a trilogia das cores, que a liberdade tinha um azul, discutir fim de privilégios, discutir a possibilidade também de participação, de maior envolvimento, a igualdade, um sentido do branco como eh, tentativa também de borrar tantas distinções do ponto de vista da etnicidade, em que pesa algumas contradições dos Estados Unidos, da França, que tocaram essas revoluções aí no século XVIII, a Revolução que resultou na independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa que simboliza historicamente o fim do absolutismo,
A ideia de fraternidade enquanto vermelha, isso surge lá na França, então a bandeira da França, o azul, o branco e o vermelho, na perspectiva de união dos diferentes e também a ideia de alteridade. Eu vou compartilhar, eu comentei com vocês, do texto do Princípio Esquecido, né, que é um texto que comenta a respeito de que talvez a fraternidade deveria ser nesse contexto, né, inicialmente lá do século XVIII, XIX, deveria receber maiores investidas, porque as demais dimensões, consequentemente, eh, ganhariam maior amplitude se porventura, antes de trabalhá-las de forma pontual, o aspecto do fraterno, né, fosse mais bem explorado. Enfim, tudo isso então é dessa Revolução Francesa, que vai lidar lá com aspectos formais de igualdade, a classe em ascensão, buscando a burguesia, buscando espaço, tensionando aí os privilégios da nobreza. Depois, esse momento também vai servir para colaborar com a afirmação histórica de direitos humanos, essa presença de conteúdos de direitos humanos nas cartas políticas, enfim. Depois, eh, cria-se também uma ideia, né, de que a partir desses pilares da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, notadamente se esquematiza a teoria das dimensões dos direitos humanos, muito se discute se é geração, se é dimensão. Com o tempo entendeu-se que dimensão era o termo mais adequado, porque geração parece que é algo que vem e passa, descontínuo, e trabalhar com direitos não deve, ou pelo menos a busca, né, deve primar pela continuidade, né, e pela essa inter-relação também entre essas dimensões. Eh, Discussões inicialmente, né, lá no nascedouro, do que deveria prevalecer mais, e aí inicialmente, óbvio, que essa liberdade ela é mais trabalhada no sentido de participação para quem era legitimado a participar, liberdade no campo das relações privadas, enfim, um Estado que não interferisse tanto, era a Revolução Liberal, de caráter liberal, eh, com incidências, obviamente, na relação de particulares e poder público, porque a grande crítica era justamente o quanto que o modelo absolutista explorava. Depois, com o tempo, a partir do firmar dessa igualdade no sentido formal, inicia-se aí eventos de eh, materialização da igualdade, e aí a partir disso mínimos, necessidade de prestação positiva, de um modelo estatal que contemplasse eh, essa assistência, esse atendimento às demandas e os anseios por redução das desigualdades no campo das relações, né, de todas as relações ou das diversas relações. Com o tempo, eh, o mundo vai se apropriando disso, o contexto das guerras vai fazer a necessidade de construção aí de uma coletividade internacional, essa coletividade forma blocos, consolida organizações internacionais e, aí, consequentemente, dentre as estruturas de bloco, uma daquelas que mais evidencia também, né, essas discussões em torno da igualdade é a estrutura europeia, até por conta de que muitos tomaram minimamente consciência dos efeitos da colonização. Um exemplo recente agora de Portugal dizendo que precisava haver até uma forma de reparar os colonizados por conta do efeito devastador da colonização, e assim segue. E aí, estruturas como a Organização Internacional do Trabalho, a OIT sendo vanguarda em fazer emergir mesmo, enfim, diversas discussões que depois irradiam na ordem interna, enfim. E muitas coisas partem da Europa. É notório que parte da Europa, mas atualmente a gente vem até conversando sobre a construção de um constitucionalismo latino-americano, um pensar também o direito na perspectiva
latino-americana, enfim, dentro das discussões chamadas de decoloniais, né, modelos que discutam ou que procurem romper com esse vínculo ou com essa ideia colonial, enfim, e ter uma autonomia de colonizado, um respeito às peculiaridades, um prestigiar também dessas peculiaridades de cada dessas outras estruturas que passaram por esses processos de colonização. E aí, eh, pensar então o que que seria essa igualdade. Inicialmente, eh, sentidos para essa igualdade, logo quando surge o pilar da igualdade na Revolução Francesa, era uma igualdade no sentido formal, limitar a autoridade, o poder do rei, do monarca, limitar esse sentido absolutista, as barreiras criadas para os particulares, enfim, limitar também o próprio particular, e aí era uma crítica que havia à nobreza, né? E a própria legislação também que criava distinções, privilégios. Então, era esse igualdade perante a lei, todos são iguais perante a lei, que nós temos lá no caput do artigo 5º, e que quando nasceu era extremamente importante, e é ainda hoje, obviamente, mas logo quando nasceu era importante justamente por conta do modelo do período absolutista. Disso, dá para pensar um pouco, então, do que foi essa igualdade, né, de quando nasceu e os sentidos que foram sendo atribuídos a ela. Eh, Muitas discussões, minha gente, cá no campo prático, às vezes trabalhamos com a ideia de igualdade dentro da perspectiva da diferença, sem mencionar o nome igualdade. Por exemplo, em relação a direitos de servidor, a gente tem o uso da expressão preterição, ressarcimento por preterição. Uma demanda de classificação em processo seletivo, concurso, se alega também preterição, né, uma violação da igualdade, uma preterição. Então, você, ainda que numa linha eh, eh, transversal ou de uma forma oblíqua, em muitas discussões que a gente trava no gênero, no tributo, no direito administrativo, concurso público, processo seletivo, carreiras, enfim, a igualdade ela está presente. Então é muito bom, importante procurarmos nos apropriar dessas vertentes, da crítica, de como se tensiona, de influências e construções históricas, para saber colocar uma discussão, um tema na contemporaneidade, mas demonstrando, né, como foi o caminho para chegar no momento atual, no momento que se encontra. E aí essa igualdade, então, é uma categoria, é um princípio, um sentido de regramento também, um irradiar dentro eh, do texto constitucional como um todo, desaguando lá na legislação infraconstitucional, a gente vê isso de maneira muito forte a partir das políticas afirmativas, né, no campo étnico-racial, do gênero também, né, no sentido protetivo, no sentido de uma construção do que seria o mínimo, eh, um mínimo, digamos que, de respeito, de moral, de paz dentro das relações afetivas, enfim, essa proteção. No campo dos tributos também, como é que se cria alíquotas, cobranças, incidências, enfim, para categorias de acordo mesmo com o que pode pagar, com a capacidade contributiva, com a dimensão da estrutura. Então, em muitos momentos, a gente se depara com essa categoria ou com essa categorização de igualdade. Da formal temos, a gente faz surgir a material, e essa material ela qualifica essa igualdade formal, se aproveita, né, da ideia, depois foca no ser humano e
promove as suas derivações, os seus desdobramentos, desses batimentos, de apresentar o diverso, de apresentar a diferença, enfim, eh, coisa que logo no nascedouro, como eu comentei, eh, causava incômodo por parte das pessoas. Gente, fazer assim, filmando também, a gente fica um pouco disperso. Eu tenho déficit de atenção. Às vezes você fica querendo ver como se está na câmera, enfim, com uma certa insegurança também. Eu sou um tímido que me resolve, né? Que consegue se resolver. Então, não levem isso em consideração. Mas vejam também a possibilidade lá de, o professor está falando lento, uma fala mansa, enfim. Coloca lá naquele acelerador lá de velocidade, 1,25, 1,50 e vai fluir naturalmente. A desigualdade também é de se pontuar, e principalmente para quem argumenta em prol da minoria, em prol do vulnerável, de que a desigualdade ela é inerente, né, às construções. As relações são hierarquizadas, nós vivemos em ambiências de poder e, consequentemente, esse poder hierarquiza, esse poder eh, se vale mesmo também dessas construções de diferença e desigualdade. Então é muito bom também parar para pensar nesses aspectos, até para, digamos que amplificarmos as nossas posições, né? Também conseguimos polir, digamos assim, e fortalecer a maneira de se posicionar. Então essa igualdade é um princípio jurídico e político presente na estrutura constitucional. Não se imagina aí um texto constitucional, por exemplo, sem alguma menção a esse campo da igualdade, dessa ideia de igualdade com a construção ao longo do tempo, com as cobranças no sentido de materialização, surge então também o enxergar a igualdade pela diferença, a necessidade de se trabalhar aspectos de igualdade material pela diferença, pela desigualdade, pela diversidade, pelo quanto que a falta, eh, o apagamento, a ausência de igualdade se desdobra para outros campos, como o da violência, né, no sentido racial, no sentido de gênero. Então, quanto mais se pauta a naturalização da igualdade no campo das relações, consequentemente, a gente constrói também uma estrutura pública, privada, de sociedade, de cultura eh, melhor, mais justa, né? Tem sentidos de justiça dentro da perspectiva de igualdade. Do tensionamento, da crítica, desse revelar, desse desvelar eh, das diferenças ou da desigualdade, vai surgir então políticas afirmativas, discriminações positivas, discriminação não excludente, diversas nomenclaturas, mas surge daí também dessa materialização do sentido de igualdade. Para tanto, é é necessário pensar no que seria igualdade. E varia muito de ser humano para ser humano, varia muito de etnia para etnia, varia muito de classe para classe, né, do ponto de vista econômico, enfim. Mas é uma expressão ambígua, pode ser também polissêmica, talvez, de um caráter retórico e que vai precisar, obviamente, de temperos para que se construa então esse sentido da igualdade. Mas algumas questões não se podem abrir mão quando se discute igualdade. Primeiro, eh, a igualdade ser igualdade de fato, buscar sempre, né, um caminho para que a igualdade seja igualdade de fato.
não se pode abrir mão de que se trabalha com igualdade como instituição, como estrutura, no sentido material, obviamente, encarregada de neutralizar desigualdades concretas no âmbito do exercício dos direitos. Então, da igualdade, a gente trabalha com o campo processual, a gente trabalha com o direito material, em várias vertentes. Também não se pode cair nas armadilhas eh, do conservadorismo, do modelo econômico, da visão liberal, com aquelas discussões lá da meritocracia, da democracia racial, enfim. As diferenças elas precisam ser esgaçadas mesmo, elas precisam ser explicitadas, elas precisam ser o tempo inteiro batidas mesmo, porque antes não havia espaço, né, inclusive para o subalterno, né, para o hierarquicamente posto, né, o colocado como inferior, enfim, ou como eu dentro de uma outra categorização, mas nesse sentido mesmo de inferior, de dizer sobre a sua condição. E aí, com o tempo, né, abrindo esses espaços e com a presença também desse diferente, desse desigual, desse excluído, eh, desse vulnerável, em espaços públicos, privados, espaços de poder, de liderança, eh, foi possível então fazer ecoar. E aí não se deve perder de vista a possibilidade de fato, fazer com que a diferença ela seja sempre explicitada, revelada, enfim, discutida. Porque a partir daí, então, do tanto que fica, digamos que feio, né, constrangedor, olhar para uma realidade, ver o quanto que ela é ruim, o quanto que ela é desigual, necessariamente ou notadamente pode fazer surgir aí meios para poder enfrentar essa realidade, para poder tentar minimizar eh, os impactos, enfim, as consequências dessa realidade. E aí, meus queridos e queridas, meu material, meu clique, às vezes não ajuda. Agora foi. Essa igualdade, dentro de alguns caminhos teóricos, muitas vezes estudiosos, correntes, enfim, a depender daquela que você se filia, vai se apropriar aí da visão em torno da igualdade a partir de alguns teóricos. Dá para citar o Aristóteles, que discutia critérios para se distribuir a justiça, o sentido de justiça. Lá na obra Ética Nicômaco se verifica isso. O John Rawls também trabalha com esses sentidos de justiça dentro de uma perspectiva aristotélica, mas muita gente retorce eh, por conta desse termo mérito, em que em alguns momentos surge, né, dentro daquela ideia lá da meritocracia. Eh, o Kant apresenta aí uma ideia a partir de igualdade a partir do imperativo categórico, é uma busca por universalização, só que também em muitos momentos aí algumas linhas ocorrentes eh, se, se apropriando dessa ideia de universalização tenta criar aí uma espécie de moldura do que seria esse sujeito de direito, esse sujeito de direito universal, eu costumo fazer algumas críticas, né, de que o sujeito de direito universal não serve, porque quando você encaixota todo mundo, né, procura homogeneizar, você apaga justamente as diferenças, né, as peculiaridades de determinado grupo. Então, o indígena quer igualdade, o quilombola quer igualdade, os ciganos querem igualdade, diversos povos originários querem igualdade, mas também eles têm pautas específicas e que devem ser consideradas, né? E eu só estou falando só do ponto de vista étnico, mas todo grupo vulnerável, às vezes dentro do próprio grupo, como é o movimento
LGBTQIAPN+, eh, cada letra aí da sigla, né, da abreviação, eh, pode ter aí as suas bandeiras. Então, não dá para falar por, né, esse grupo e dizer assim, a população LGBTQIA mais PN precisa de tal coisa, ou que resolveria a condição deles seria essa, ou então os povos originários esse. É preciso, como diz lá o Adilson Moreira, no Tratado de Direito Antidiscriminatório, fazer uma escuta do subalterno, escutar o subalterno. Por conta disso, o tema lá de espaço de fala, locus de enunciação, lugar de fala, e assim segue. Então, é preciso também tomar cuidado com a maneira como alguns retorcem uma, uma teoria, né, de origens assim tão antigas como as discussões do Kant e do Aristóteles. Essa igualdade, eh, a partir então de tudo isso que a gente coloca para cá, ela tem perspectivas de se construir aí como uma reivindicação moral, influenciar no sentido de justiça, numa perspectiva distributiva, compensatória, reparatória, lá na ideia do John Rawls, por exemplo. Eh, essa igualdade com a consolidação dos estados, a partir da Revolução Francesa, da superação do absolutismo, teoria de separação de poderes e tudo aquilo que adveio lá, também a partir desse momento, uma busca por afirmá-la, fazer com que seja presente dentro das cartas constitucionais, muito importante. Só que aí os próprios protagonistas, digamos assim, das revoluções do século XVIII apresentam as suas contradições. A França, o quanto que demorou, né, com essa discussão aí do voto, do sufrágio universal, né, com esse voto censitário, com a própria, o próprio apagamento também, né, da abolição da escravidão, logo nesse contexto inicial da proclamada Revolução Francesa. Os Estados Unidos também, que tem lá esse contexto de independência, a instauração de um constitucionalismo, mas que mantém escravidão, enfim. Então, mesmo aqueles que abraçam, né, ou pelo menos do ponto de vista de forma, né, de representação, abraçam a ideia de igualdade, nem sempre refletem dentro das suas estruturas, ou então é um abraçar seletivo, né, só para aquilo que interessa, promovendo aí também deixando rastros aí de algumas contradições, né, como esses dois casos que coloquei, Estados Unidos e França. Disso então podemos parar para identificar a presença dessa igualdade aqui na nossa realidade, na nossa Constituição. E aí, como retratei lá no início da minha fala, da minha construção, não se aqui para o momento não interessa fazer investidas hermenêuticas, interpretativas, enfim, em cada dispositivo que se fazer presente aqui. Mas o interesse inicial é de todas essas discussões, de todos esses caminhos, eh, dessa categorização de igualdade, como é que ela se apresentou aqui dentro da nossa estrutura. Para começo de conversa, o preâmbulo da nossa Constituição, que Bonavides, Zé Afonso da Silva, Dalmo de Abreu Dallara e tantos quantos teóricos vão dizer, a própria corte, né, também vão dizer a respeito a força do preâmbulo, qual o sentido de um preâmbulo, uma Constituição, e aí um caráter axiológico, então uma força normativa, né, como é, mas dá para pensar preâmbulo enquanto
carta de intenção mesmo. Quais são as minhas intenções? Então, quais são as intenções dessa estrutura, né, de Constituição da República Federativa? É uma, uma república destinada, vocacionada, com intenções, bem intencionada, então, de assegurar o exercício de direitos, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e igualdade, contido aí também nesse contexto, como valores supremos de uma sociedade fraterna, plural e sem preconceitos. Então, essa igualdade aí, ela poderia, se fosse praticar num sentido formal e também material. Formal do ponto de que muito provavelmente o destino ou os destinatários dessa igualdade englobaria aí todos que aqui, passando aqui atrás um gatinho, um floquinho curioso, todos que aqui habitam, enfim, de alguma maneira, é assim que o caput do artigo 5º, né, isso vai eh, resvalar por lá, enfim. E também no sentido material, já que eu tenho justiça aí nesse enredo, já que eu tenho uma sociedade, uma ideia de respeitar essa sociedade, construir essa sociedade também plural e sem preconceitos, notadamente ela eh, se desdobra, né, num sentido material, porque se assim não fosse, não existiria mínimas possibilidades de construir, então, essa sociedade, essa estrutura com pluralidade e sem preconceitos. Para além do nosso preâmbulo, lá no artigo 3º da Constituição, objetivo da República Federativa, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O justa, aqui, o, o igual não está, né? Justo é o justo, igual é o igual. Mas, se eu penso no justo, eu não tenho como ignorar o, a ideia de igualdade, né? A igualdade na diferença, questões voltadas para a diversidade também, enfim, essa sociedade que seja uma sociedade de todos e todas e para todos e todas, né, necessariamente. Eh, Disso, ou para além disso, o inciso 4 também, que vai dizer assim: olha, objetivo construir, né, esse bem-estar de todas, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí, novamente, o termo igualdade não está, porém, o enunciado trabalha com construção de algo que seja livre de preconceitos e de formas de discriminação. Consequentemente, só seria possível esse caminho, né, o trilhar, trabalhando com sentido de igualdade, e aí sentido de igualdade no campo material. É desse terceiro inciso 4, meus queridos e queridas, que nós podemos argumentar em prol das políticas afirmativas, da especial atenção para determinados grupos. Então, eu vou dizer aí no aspecto fundiário, tributário, previdenciário, administrativo lá da condição do que concorre, do que participa de processo seletivo, do que participa de vestibular, SISU, seja o que for, no campo da família, no campo da assistência, enfim, esse manejar da igualdade. Então, esse 3 inciso 4 seria, então, aí, fundamento jurídico para muitas das sustentações em torno da materialização do princípio da igualdade, principalmente quando se defende ou quando se está do lado de grupos minoritários. Então, em determinados momentos, e eu comentei lá que na prática
Às vezes a igualdade surge por uma via transversal e oblíqua, e nem se menciona igualdade, mas se sabe que aquela categoria ali que está se discutindo deriva da igualdade, como a ideia de preterição que comentei com vocês, né? Só para efeito de exemplo. Para além do artigo terceiro, o quinto também, é, o classicão lá do CAPT, depois o campo do gênero, que é, tem palco específico para falar dele, depois no campo de eh, política penal, eh, repressão mesmo, enfim, de que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. E aí, novamente, o termo igualdade não está de forma explícita, mas se eu disser discriminação, preconceito, consequentemente, perambulando, circundando por ali, enfim, essa igualdade estará, né? Notadamente estará. A gente pode ir lá para o campo das famílias, o 226, mas como eu disse, tem um palco, né, uma aba específica para abrir eh, sobre esse campo, então sem maiores investidas. A gente poderia ir para o campo da tributação, lá dos 150 ao 155. Poderia ir para o 37, que fala da organização administrativa, enfim, da estrutura da administração, do sistema administrativo brasileiro. Mas a gente fica por aqui, nesse campo dos direitos e garantias fundamentais, enfim. eh, Chega lá no artigo 7º, que fala da diferença de salário, então estamos aqui no direito do trabalho. Olha quantos ramos do direito essa igualdade, então já não só a igualdade aqui, digamos assim, ela toca lá, né? Ela vai até lá. Eh, Essa proibição de diferença de salário no exercício de função, por sexo, idade, cor, do ponto de vista do sexo, do ponto de vista da cor mesmo, ou do etarismo, do idadismo também, a gente tem a previsão formal e nem sempre a gente tem a efetividade do sentido social. Mas só a presença, né, da regra, ela já é favorável porque permite a discussão, permite o debate, permite a submissão ao judiciário e por aí vai. E aí, com o tempo, e é recente isso, a gente vai, quando abrir lá o outro palco do gênero, a PEC das empregadas domésticas, a alteração na consolidação da lei do trabalho para vedar, banir essa diferença de salário, enfim, de remuneração entre homens e mulheres. Depois, o artigo 19, que vai dizer: olha, as vedações constitucionais. Dentre as vedações constitucionais, dá para falar de que é vedado, proibido criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. E a minha coleta, a minha escolha de dispositivo apagou, e aí eu não sei se foi de propósito ou não, mas eu vou mencionar a questão dos cultos religiosos, porque é também do artigo 19 a discussão de que é uma vedação constitucional eh, promover, obstar, embaraçar eh, o funcionamento de cultos religiosos. Isso está para a ideia de laicidade estatal e também está para a ideia de liberdade, ou seja, os cultos eles devem ter a possibilidade de funcionar, de ser, de existir, porém eh, o Estado ele não pode se abraçar com um, né? E aí é óbvio que isso também é no plano DVC, em alguns momentos, principalmente a municipalidade, tem lá os casos de eh, instituição de utilidade pública ou interesse social. Aí quando você vai ver, ela tem lá é uma religião, é uma fundação, enfim, cujo o quadro diretivo
A criação foi a partir da religião tal, do pároco tal, do pastor tal. Não que padre ou pastor não possa criar lá uma ONG, por exemplo, mas ela não pode ser, digamos assim, do domínio, né, da total domínio da estrutura religiosa. Aí lá no direito administrativo tem uma possibilidade de se discutir anulação de ato quando o desvio de finalidade, né, predestinação ilícita, dou um terreno, quando você vai ver é para a igreja. Aí alguém pode pensar, ô professor, mas não tem lá o caso do o dia do evangélico, a festa do padroeiro, faz parte aí das marcas, digamos assim, né, das nossas tradições, mas o que não se pode, no caso, é o Estado, digamos que dar primazia a um em detrimento de outro, não é? Ou então oficializar, né, digamos assim, de forma estampada, essa municipalidade é o que mais aparecem, né, exemplos de discussões, algum culto religioso. Teve um episódio na cidade de Guanambi, depois eu procuro a imagem e encaminho para vocês, em que o prefeito, ele, no primeiro decreto dele, resolve lacrar, né? No termo de hoje é lacrar, mas ele resolve deixar demarcado de que a partir daquele instante a cidade era de Deus, pertencia a Deus, estava regida sobre os poderes de Deus e afastava todo o mal, toda a potestade, toda enfim, as energias, o que fosse de ruim daquela cidade, porque ele estava entregando inicialmente a chave da cidade a Deus e ele só era o gestor. E aí isso repercutiu de todo modo, enfim, aí depois colocou lá a culpa no judiciário, esse decreto foi revogado, enfim. Mas essa passagem aqui é para dizer mesmo que não se pode favorecer, né? Dar visibilidade maior, favorecer, se abraçar com determinado culto religioso, da mesma forma que também a estrutura estatal ela não pode impedir o funcionamento, enfim. Mas aí, do ponto de vista do impedir, quem sofre mais são as religiões de origem africana, né? Até com a discussão tributária lá de imunidade, durante muito tempo, várias barreiras, ou então interferência no culto, nos rituais e assim segue, né? Por parte do poder público, inclusive. E aí, posicionada essa igualdade na Constituição, a gente vai discutir a relação da igualdade com a diferença. A partir do momento em que da igualdade formal passou a teorizar o sentido material, substancial da igualdade, eh, para enxergar o oposto, ou então para se pensar no porquê de uma determinada medida, argumenta-se com a diferença. Por exemplo, os abismos entre, até em números, né? Eu comentei, os abismos entre a presença de pessoas negras em cargos de liderança, ou então a diferença racial nos cargos de liderança, a desigualdade de gênero nos cargos de liderança, em determinados espaços ou profissões, enfim. Então, é como se precisasse mesmo escancarar a diferença para se fazer enxergar o porquê de determinadas ações ou políticas. Tem um artigo meu numa revista, acho que chamada Encantor, da UNEB, que é o porquê das cotas indígenas no ensino superior. Aí diz que poderia escrever o porquê da cota para pessoas trans, o porquê da cota para o cigano, a cota para negros já é mais, digamos que, de melhor aceitação, né? Mas aqui no sul da Bahia, por exemplo, a Universidade Federal do Sul, ela possui cota para presidiário. E aí pense no quanto que é ruidoso eh, travar esse tipo de discussão, ou então comentários aí do senso comum, discriminatórios, obviamente, de toda a ordem, né? De que o dinheiro agora
que a pessoa paga enquanto contribuinte está servindo até para garantir reserva de vaga para preso, né, para bandido no ensino superior. E já teve gente que se formou, inclusive mudou um pouco da realidade, se inseriu no mercado de trabalho justamente por conta dessa cota. Mas é preciso escancarar, né, então a diferença, porque a diferença então é um calibrador. Então, enquanto a realidade, enquanto existe abismo, enquanto existe diferença tamanha, vai sobrar espaço e tempo e vai se enxergar como necessário políticas afirmativas para classes, grupos, enfim, as minorias de um modo geral. Eh, com isso, então, eh, os olhares eles tomaram uma outra roupagem, eh, no sentido de se criar termos, teorias, no sentido de pensar melhor os mecanismos, colocar inclusive em debate também os criados e aqueles que estão em processo de criação, enfim, para se pensar essa igualdade no sentido material. Estou aqui, ó, minha gente, acompanhado desse gatinho aqui, o Floquinho, ó, tá fazendo companhia. Ele acompanha aí os meus estudos, enfim, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa na madrugada, agora já são meia-noite, inclusive. E aí, então, eh, pensar a diferença, estampar a diferença, expor mesmo a diferença, enfim, escancarar a diferença é importante porque ajuda no convencimento, ajuda no fortalecimento do debate, das discussões em torno das políticas, ações que devem ser estruturadas, implementadas para se construir minimamente eh, ambiências capazes de reduzir desigualdade de toda ordem. Dentro, eh, obviamente, desse revelar da diferença, desse expor as diferenças, consequentemente vai surgir, ou fez surgir, as discussões em torno de vulnerabilidade de uns tempos para cá, e aí eu não teria como precisar agora a origem, digamos que temporal, né, do termo, mas a vulnerabilidade seria aquilo que sofre, aquele que sofre discriminação, preconceito, tem seus direitos negados ou violados por particulares ou pelo Estado, são vítimas também de um padrão, eh, de uma homogeneização, né, uma tentativa de homogeneização, de um pregar da normalidade, do que seria o tipo ideal, enfim. E pela vulnerabilidade também são esquematizados critérios para eh, estruturação das discriminações positivas ou das políticas afirmativas. É de um tempo para cá também que surgiu ou se cunhou o termo direito antidiscriminatório para poder tensionar, colocar o dedo na ferida dessas múltiplas discriminações. E é um dos autores que eu gosto, acho que já compartilhei, não escondo, o Adilson Moreira, que tem lá algumas obras, né? Manual de Educação Jurídica Antirracista, Tratado de Direito Antidiscriminatório, Pensando como um Negro, né? Que vai discutir esse termo lá que eu sempre comento da hermenêutica do subalterno. E aí o quão é importante, inclusive, as discussões em torno da vulnerabilidade, a presença de vulneráveis discutindo as suas vulnerabilidades nos espaços públicos e privados, nos espaços de poder, enfim, como também para mim uma espécie de medida reparatória, né? De tanto tempo silenciado. Quando eu costumo fazer convidado para palestras e que não inclusive de temas raciais, porque muitas vezes eu só sou lembrado
Mas aí também eu acho bom ser lembrado no período de discussão racial, eh, 20 de novembro, consciência negra e assim segue. Eu agradeço a oportunidade de ser escutado, porque nem sempre fui, e aqueles que me antecederam também não. Então, falar para públicos, né, ou para um público, para uma grande quantidade de pessoas, é uma novidade na minha geração mesmo, sabe? Na minha estrutura familiar. E aí, consequentemente, eu agradeço a oportunidade, porque aí a sensação que eu tenho por um compromisso intergeracional e ancestral é de que naquele instante eu estou representando todos que me antecederam, não é? Todos que me antecederam, que não tiveram a mesma oportunidade que eu, enfim, eu estou ali representando aqueles e aquelas. Então, e não tem peso nenhum, porque sou muito grato pelas oportunidades que tive, inclusive só tive por conta desses que me antecederam também, que foram fazendo um pouquinho mais para os seus descendentes até chegar nos meus pais. E aí, eh, o negro tem oportunidade, a mulher tem oportunidade, a população LGBT, o idoso, enfim, os grupos mesmo, minoritários, as minorias, os vulneráveis, têm então mais oportunidade, e que bom, né, de expor eh, a- os seus atravessamentos, né, as suas dificuldades, as suas agruras, é muito importante. Dessa discussão em torno das vulnerabilidades, vai surgir então esse direito antidiscriminatório que vai criticar o modelo, o sistema, que vai discutir meios para minimizar essas vulnerabilidades, que vai tocar também nessa questão do quanto que a sociedade é desigual, o tanto que precisa de uma interferência estatal, o tanto que a gente vai precisar durante muito tempo ainda das políticas afirmativas que devem existir até enquanto se medir mesmo, né? Se calibrar e observar a realidade, se ela está transformada mesmo, se já se pode dizer que existe de fato uma democracia do gênero, da raça, e assim segue. E aí não lida esse campo, né, de estudo, de discussão, não lida tão somente com o, o, o público, né, discutir, apontar, digamos que essa lança para o poder público, para o Estado, mas também pensar nas relações aí de empregado e empregador, nas diversas espécies de relações que se travam na esfera privada, que também é muito importante. E aí, eh, a gente abre o último bloco, inclusive, para dizer assim, bom, a partir da materialização do sentido da igualdade, a partir dessa exposição eh, das mazelas, né, das diferenças, né, do estampar como a realidade está realmente estruturada, enfim, eh, conseguiu eh, consolidar, eh, fazer surgir, oficializar, seja lá quais termos forem utilizados, esses instrumentos, né? Então eu tenho lá Estatuto da Igualdade Racial, Lei de Cotas na Universidade, a 10.639 do ensino, da obrigatoriedade do ensino, cota no concurso público, PEC da empregada doméstica, mudança na legislação trabalhista para falar de igualdade no gênero, na raça, o que mais? Enfim, todo esse sistema normativo em prol da materialização do sentido da igualdade, né, que reflete do constitucional para o infraconstitucional, ok. Essa dimensão é a dimensão da inclusão, da eficácia jurídica
e que também, obviamente, hoje, tá aqui um cotista, né, falando para vocês, falando para cotistas e para não cotistas, olha que bacana, né? É, tem um cotista que já foi cotista no concurso, quando foi militar, que foi cotista na graduação, que foi cotista no doutorado, que foi cotista no processo seletivo aqui para professor, enfim. Então, naquelas discussões lá da eficácia, tanto jurídica quanto social, enxerguei, né? Eu se enxerga. Prova disso é que o espaço foi preenchido, ocupado, aqui estamos, beleza. É, todavia, o fato de se construir essa inclusão, ela não gera o reconhecimento. O reconhecimento é uma outra dimensão. E aí vamos costurar que seria então esse reconhecimento. Mas eu vou trabalhar com um exemplo. Cadê aqui? Meu aditivo aqui para molhar a palavra está acabando. Nós vamos trabalhar então o que que seria esse, o que que seria esse reconhecimento. Bom, digamos que é, uma pessoa das baixas camadas populares lá, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista racial, ela, sabendo da existência da política de cotas, faz lá o Enem, o Sisu e preenche, ocupa uma vaga na UFS, no curso de Direito. Ok. A política existe, e o público dela tem conhecimento, esse público acessa então a política, conquista uma vaga, ocupa o espaço. Isso é inclusão. Aconteceu. Só que o fato da presença desse índio, dessa pessoa trans, e aí olhem para a sala de aula de vocês, olhem para os cotistas dentro da sala de aula. A presença dessa pessoa, assegurada pela lei, pela política, enfim, não garante muitas vezes você olhar para ela como igual. Possa ser que, em alguma medida, esse incluído do ponto de vista formal, ele vai ser excluído do ponto de vista social. Ou então ele vai ser excluído do ponto de vista até institucional, a partir de comentários jocosos, de rejeição, de não conseguir participar de um grupo, de comentários jocosos de colega, de comentários jocosos de professor, que eu já passei por isso, inclusive de professor. Dizer que talvez o baixo desempenho na prova era por conta do povo da escola pública que estava ali dentro daquela sala de aula, talvez precisando de muito nivelamento para merecer estar lá ou para ter legitimidade para estar lá. Isso dói. Ou então, às vezes, você pede para participar de um grupo, só que você não se veste igual a todo mundo, você não tem um, sei lá, né, esteticamente, não demonstra, né, ser parecido dentro do normalismo ali com os demais. E aí, voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, essa pessoa é excluída. Então, incluído e excluído, entende? E aí, esse excluído ou então não aceito é da dimensão do reconhecimento, porque a política garantiu a ela a inclusão, mas não garante a ela que o ambiente lhe reconhece como igual, como legitimada, enfim. Aí alguém pode pensar, ô rapaz, mas aí você já tá querendo demais, não? Já conquistou tudo? Tem gente que diz isso quando eu digo que eu concorro em concurso com cota. Ah, rapaz, você já conquistou tudo, você subiu todos os degraus. Para que você está concorrendo com cota? Você já foi incluído pela educação. E aí essa pessoa na sala de aula, talvez não é de vocês aí, viu? Turma de Direito Constitucional, turma de Democracia e Direitos Humanos, essa pessoa ela foi incluída pela lei, pela política, pelo programa, ocupa o espaço. Então essa mágica, né, do ponto de vista da política afirmativa e da efetividade, eficácia jurídica e social, então eficácia e efetividade, aconteceu, bacana. Mas dentro do espaço a pessoa continua sendo isolada.
dentro do espaço a pessoa continua sendo excluída. E aí, como é que interfere nessa realidade? Bom, é uma questão para vocês aí, uma provocação. E aí, eh, a gente sabe que a inclusão, então, eh, não deve ser apenas um lugar comum, eh, mas deve se trabalhar com meios mesmo que sejam capazes de fazer com que essa garantia da vaga, da ocupação do espaço, enfim, ela seja, ela vá para além, né, daquilo que a política desenhou, mas que se crie de fato uma ambiência de igualdade mesmo para esse sujeito, do ponto de vista social, cultural mesmo, enfim. E aí, a inclusão vai se referir então as situações em que as pessoas são dependentes das prestações e têm acesso a ela, que é o que eu comentei, né? A lei existe, a pessoa sabe, tem conhecimento, ela pleiteia, tenta e quando consegue, ela foi incluída. A mágica aconteceu, né? Como eu comentei. Mas será que atualmente nós operamos com inclusão? Será que a teia, o tecido social assimila a inclusão? É algo a se pensar. Para além disso, o dispositivo já quer parar aqui. O que que a inclusão engloba? O ser humano, essa integração dele com a sociedade. Excluir como se desdobra. Esse ser humano é um corpo, é, a integração que acontece é uma não integração, ou então quando ele é integrado, tem um sentido negativo, né, ainda passa por diversas dificuldades, e tem grupos que não permitem, né, necessariamente essa integração, que aí resvala lá na discussão que eu estava pedindo para que pensassem lá a partir da sala de aula de vocês. A inclusão, ela opera no campo do vínculo, do acesso, existe subinclusão ou subintegração quando falta o acesso, quando o local, a liberdade é restrita, o vínculo é rígido. Também vai faltar, né, nesse caso, existirá então essa subinclusão quando o local ele não permitir também, né, de alguma maneira, essa essa integração, né, do sujeito com o espaço, né, de uma maneira fluida, de uma maneira natural. Haverá sobre inclusão, sobre integração, quando existe aí uma liberdade mais ampla, quando esse sujeito não é necessariamente, não fica totalmente dependente, vinculado, rotulado, né, àquilo que possibilitou lá o acesso dele, enfim, o espaço também né, acaba sendo mais flexível, né? E aí, esse é o ideal da perspectiva de inclusão, uma relação bem-sucedida desse vínculo, dessa liberdade, essa integração, né, do sujeito com o lugar, eh, não só com aquele grupo minoritário que ele pertence, enfim, ela acontece. Então, esse seria o ideal, né, inclusive, e obviamente nem sempre é assim que se opera. Para além disso, e eu já passei aqui de uma hora, eh, essa inclusão vai refletir na cidadania mesmo, no sentido não só jurídico, mas no sentido para além do jurídico, social. Com isso, né,
essa cidadania está contida nesse aspecto de direitos humanos, dialoga com a ideia de igualdade. Então, uma pessoa que antes não ocupava um espaço no ensino superior, não estava ainda acessando o mercado de trabalho, a partir de uma política afirmativa que trabalha, que opera com a igualdade, ela consegue então eh, essa inclusão, esse acesso, e aí, consequentemente, isso resvala em outros campos da vida dela, inclusive nesse campo da cidadania, do empoderamento, da identidade, da elevação da autoestima, e assim segue, né? Eu estou falando de questões que vão muito além até do direito, muitas vezes, mas aqui, para esse momento, a gente para por aqui, né? No aspecto da cidadania, para também associar a discussão em torno da igualdade. Sem a inclusão das pessoas nos sistemas e na sociedade, não se pode falar no reconhecimento delas na interação ou para a interação. Ou seja, exclusão implica na negação do reconhecimento. A generalização do não reconhecimento de pessoas e grupos nas interações ou para as interações do mundo, da vida, engendra a sua exclusão dos sistemas funcionais e, dessa maneira, impede a construção e desenvolvimento de uma esfera pública universalista indispensável à concretização e à realização da Constituição do Estado Democrático de Direito. Então, eu não posso falar nem democracia se eu não tenho uma, um arcabouço mesmo, um catálogo de medidas que sejam capazes de refletir a materialização da igualdade. Ou se, a partir desse conjunto de medidas relacionadas à materialização da igualdade, eu não promovo essa efetividade no sentido social mesmo, que seria aí a inclusão. Para caminhar um pouco mais, o que que eh, a negação do, do reconhecimento promove? Primeiro, uma, na esfera pública, esse apagamento, essa sensação de ser invisível, mesmo você estando lá no espaço, mesmo você sendo um beneficiário da política. No campo das relações humanas, né, das relações sociais, isso interfere na autoestima, isso interfere nessa pertença mesmo, enfim, eh, no olhar que essa pessoa faz de si, a partir da maneira também como os outros, né, olham, rotulam essa pessoa. Então, o acesso à medida, o acesso à política, como exemplifiquei lá da cota, e aí a pessoa preenchendo mesmo espaço, estando lá na universidade, isso é inclusão. Mas o fato dela estar ali não significa que o meio está preparado para recebê-la, de que o meio permite uma integração dela com aquele meio. E eu exemplifiquei com essas coisas dos grupos, da participação nos grupos, de um isolamento, de uma não aceitação dessa pessoa de forma explícita ou implícita. E é importante refletir sobre isso. Eh, Qual é o devir do reconhecimento? É possível existir inclusão sem que haja reconhecimento, se ter esse exemplo do cotista em repartições públicas. Muita gente fala que o concursado público, né, em determinadas áreas de saúde ou de justiça passa por situações discriminatórias por parte de colegas ou pelos usuários do serviço, enfim. No âmbito da universidade também foi o exemplo que eu criei para vocês. É de se reconhecer que o direito não assegura o reconhecimento, é fato. Não dá para criar um mecanismo que obriga as pessoas a reconhecerem, a validarem, a facilitarem a integração desse outro que não era comum a presença dele num determinado espaço, lá na universidade, lá num determinado cargo, enfim, integrar esse outro, né? Promover essa potencialidade e positividade no sentido total, né? E esse reconhecimento, que é onde eu queria chegar, ele depende de um caminho ético. De um caminho ético e também de um caminho de letramento.
Porque tem muita gente que não reconhece o outro, ou que invalida o outro, ou que rejeita esse outro, né, de maneira direta ou não, expressa ou não, justamente por ter uma visão turva a respeito da política afirmativa, dos sentidos, dos porquês dessa política afirmativa, e assim segue. Então, o caminho para o reconhecimento não vai se dar através do direito, né? Vai ser, é um caminho ético e que precisa ser também discutido para que a pessoa não esteja incluída, né, num determinado espaço pela política, pela ação afirmativa, mas ao mesmo tempo ela ser rejeitada pelos seus pares, pelos usuários do serviço público, no caso do concursado, e assim segue, pelo coleguinha da sala de aula, e assim segue, né? Vamos pensar a respeito. Dito isso, minha gente, com um minuto o questionamento, né? Se os direitos humanos se preocupam mais com inclusão ou com reconhecimento. Como o reconhecimento ele é uma dimensão que vai além do direito, a parte dos direitos, então, só vai até a inclusão. A criação da política, o ocupar desse espaço que é a efetividade social, mas o reconhecimento é uma outra esfera que a gente ainda vai, a gente está caminhando ainda. Se o caminho da inclusão ele ainda é longo, o do reconhecimento eu acredito que esteja apenas começando, mas é bom também, é muito importante. É importante você chegar no lugar e você ter a sensação de que você é quisto, respeitado, é, você é integrado nesse lugar, bem recebido, enfim. Então, vamos pensar nisso também, para além da inclusão no reconhecimento. É, fui um pouquinho além do que eu me comprometi, que era 1 hora. Então, se puder, acelere lá o vídeo. Porventura me parecer aí que eu estou lento, enfim, é, com dificuldade de construir o raciocínio. A câmera traz isso um pouco. Agradeço a todos e todas, né, que estiveram aqui. E a forma de saber, inclusive, que vocês estiveram aqui é pedir para que registre lá no comentário seu nome completo e uma frase, talvez, né, de uma questão teórica ou legislativa que você viu por aqui nessa minha exposição. Muito obrigado. A gente se encontra na segunda-feira, se tudo der certo, e há de dar, viu? Um bom final de semana para vocês, tudo de bom. Aquele abraço.